E agora a participação de Davi Forli Inocente. Boa tarde, professor Davi. Marcos Frateschi, Rosana Zaidan, equipe ouvintes da Rádio CBN, boa tarde. Mais uma vez aqui com o nosso quadro Liderança e Carreiras, no pós-Dia das Mães, onde eu desejo um excelente Dia das Mães para todas aquelas que são mães. Resolvi fazer uma fala específica aqui para as mulheres, aquelas que são mães ou que estão querendo ser mães. Muitas vezes aparecem nas aulas de carreira que eu faço em programas de MBA por aí, perguntas sobre a condição de ser mãe, né? O quanto a condição de ser mãe influencia no desenvolvimento, na trajetória de carreira das mulheres. Eu li um livro faz já um tempo, um livro muito interessante de uma editora americana que trabalhava com o conceito da maternidade, a importância dele, né, no contexto da carreira das mulheres. Ela foi uma profissional muito bem desenvolvida, né, alcançou postos de trabalho muito importantes no mercado editorial americano e contou lá a sua história, a sua trajetória, ela que optou por não ser mãe, né? E aí, assim, as pessoas perguntam, mas e aí, como é que a gente faz para retornar? Qual é a grande situação? A verdade, saiu aqui uma pesquisa recentemente, a Cato ouviu mais de 13 mil pessoas e constatou o seguinte: 21% das mulheres levam mais do que 3 anos para retornar ao mercado de trabalho depois que têm os seus filhos. E isso acontece com os homens apenas em 2% dos casos. Isso é uma herança cultural muito importante que a gente tem, não dá para negar essa questão e isso está enraizado na nossa cultura, né? Então, qual é a grande história que está por trás disso? Nós somos uma sociedade baseada nessa necessidade da mãe cuidando da criança e aonde muitas vezes os pais, os homens, são melhor remunerados. Então as famílias acabam fazendo essa opção muito mais por uma condição socioeconômica do que por qualquer outra coisa. A novidade interessante que eu queria acrescentar aqui é a história de que há vantagens competitivas aí das mulheres quando voltam ao mercado de trabalho e elas estão na condição de mães. Bom, e qual é a notícia boa então, professor? Quais são as vantagens competitivas das mulheres? O primeiro conceito, Marcos, é um conceito que está bem desenvolvido nos Estados Unidos da autoliderança, né? Se você não consegue tomar conta de si mesmo, não tomará conta de ninguém. Então, esse conceito de autoliderança vem muito desenvolvido em natura aí pela mãe, né? A pessoa que precisa cuidar da administração de uma criança e de si mesma nesse conceito não é brincadeira. Então, ser uma mãe de uma criança que está muito bem de saúde já é um desafio vencido, né? Mas a pesquisa aqui está indicando alguns componentes interessantes. Olha só, mães administram melhor o tempo. Dá para entender, né? A mãe está ali durante um tempo dedicado no período de trabalho, então naquele tempo que ela está ali, ela vai ter que render, porque não vai ter tempo quando chegar em casa para fazer nada mais do que isso. A outra situação é dar uma dimensão real às dificuldades na hora que elas acontecem. Normalmente, pessoas sem filhos costumam fazer muito choro, né? E exatamente as mães têm um pouco mais dessa separação daquilo que é verdade, daquilo que é mimimi, na conversa de funcionários. Então, isso é uma ideia interessante. Um outro conceito aqui é que as mães têm ideias mais arejadas, elas pensam um pouco melhor, né? Porque como são obrigadas a ter um tempo dedicado a uma outra realidade que não aquela apenas do trabalho, acabam se oxigenando naturalmente. A questão da adaptação que as mães são obrigadas a realizar com os seus filhos, porque todo mundo sabe que quem tem mais de um filho sabe que um é diferente do outro, então tem que lidar mesmo com essa diversidade. As mães precisam escutar de verdade, porque senão não vão resolver o problema dos seus filhos, e ser mãe finalmente é um ato muito corajoso, então uma mãe deveria ser considerada um ativo interessante para uma empresa. Então isso aí é para os empregadores e para as mães se empoderarem da sua condição e terem a plena condição de voltar ao mercado de trabalho e atuar muito fortemente. Eu também sou muito grato à minha própria mãe, que fez isso e deu muito certo no seu desenvolvimento profissional. É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Voltamos na semana que vem. Obrigado ao professor Davi Forli Inocente, professor de MBAs, participando aqui do Giro CBN.